Irmãos e irmãs, refletimos hoje sobre uma igreja que acompanha a todos, ainda no contexto da preparação do Sínodo que está a realizar toda a Igreja de Cristo. O verbo acompanhar sobressai de entre os mais importantes quando desejamos edificar uma igreja sinodal, pois sínodo, como evento eclesial ou como modo de ser e estar da Igreja, significa sempre caminhar juntos. Na Igreja e na sociedade, estamos lado a lado na mesma estrada, diz o documento orientador. Se uma parte da Igreja tem condições para caminhar apressada na realização da sua vocação e missão, outras partes há que caminham lentamente ou que estão mesmo paradas, sem fé e sem ânimo para empreenderem o caminho. É preciso acompanhar a todos, não aconteça que alguns fiquem para trás ou venham mesmo a perder-se. Há ainda que considerar todos aqueles que nem sequer ouviram o apelo da fé, os que não foram tocados pela graça da conversão e se situam nas margens ou mesmo muito distantes de Cristo e da sua Igreja. É preciso ir ao seu encontro e acompanhá-los no seu percurso de fé que tem muitos ritmos, alguns deles porventura muito lentos. Ninguém pode ser esquecido e todos hão de ter a possibilidade de se confrontarem com a proposta de Deus para que se ponham a caminho e para que acolham a palavra salvadora de Jesus Cristo. Como refere o documento orientador do Sínodo, este processo sinodal tem uma dimensão profundamente missionária. Destina-se a deixar que a Igreja testemunhe melhor o Evangelho, especialmente com aqueles que vivem nas periferias espirituais, sociais, económicas, políticas, geográficas e existenciais do nosso tempo. Era uma citação. Numa sociedade com as características da nossa, a missão de evangelizar exige que façamos caminho uns com os outros, de forma simples e humilde, dispostos a tocar a sua carne ferida, e sempre bem enraizados em Cristo, enraizados na força da fé que nos move. O desabrochar para a fé realiza-se, muitas vezes, a partir da proximidade, do encontro, do diálogo, do testemunho. Porventura, tudo isto acompanhado das palavras oportunas e necessárias. Como humanidade, temos uma vocação comum que só se realiza quando estamos disponíveis para formar verdadeiramente comunidade, quando estamos dispostos a caminhar juntos na solidariedade e no amor. E como Igreja, nós temos a vocação de ser filhos no Filho, de sermos irmãos que se levam uns aos outros pela mão, suportando mesmo as cargas uns dos outros. O acompanhamento nasce, por isso, de uma motivação humana e de uma motivação cristã e crente, de uma exigência da nossa fé, de acordo com uma afirmação do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, que diz: aprova Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Jesus centra-se e centra a sua atividade no acompanhamento das pessoas. Segundo as narrações do Evangelho, Jesus centra a sua atividade no anúncio do Reino de Deus, por meio das palavras que dirige a pessoas de todas as condições e em todo o tipo de situações, mas palavras sempre acompanhadas por gestos que deixam as pessoas maravilhadas,
e, ao mesmo tempo, cheias de interrogações. O Evangelho segundo São Lucas é aquele que, de forma mais consistente e mais clara, apresenta Jesus atento a cada pessoa e a todas as pessoas. Jesus a acompanhar as dores e as alegrias de todos, a ser um verdadeiro companheiro de viagem. Não é por acaso que a perspectiva geográfica está tão presente no Evangelho de Lucas. Organiza-se todo ele à volta da viagem de Jesus de Nazaré para Jerusalém, mas de uma viagem em que não caminha só. Caminha para os outros e caminha com os outros. Ao longo desse percurso que o conduzirá à sua Páscoa, à sua paixão, morte e ressurreição, ele vai se entregando ao longo do caminho em gestos de amor a cada um daqueles que encontra. Faz caminho com eles e convida-os a fazerem caminho consigo. Ao longo desse caminho, Jesus encontra muitas pessoas a quem se dirige e a quem manifesta a salvação de Deus que está a chegar também para elas. Numa expressão que pode incluir a todos, podemos dizer com São Lucas que Jesus se dirige aos pobres e acompanha os pobres, uma das palavras muito recorrentes. E nesta figura dos pobres estão todos os que confiam no Senhor, todos os que sentem necessidade da sua salvação, animados pela humildade e pelo reconhecimento da sua própria pobreza. O ministério de Jesus orienta-se, por isso, segundo esta linguagem do evangelista Lucas, para os pobres e oprimidos, como se afirma no momento em que ele inicia a sua atividade pública na sinagoga de Nazaré, por meio da leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano favorável do Senhor. A própria linguagem das bem-aventuranças, que também encontramos no Evangelho segundo Lucas, dirige-se a todos os pobres que estão disponíveis para reconhecer a sua pobreza. E a missão, junto dos pagãos, que também comparece no mesmo Evangelho, pretende convidar a todos, indistintamente, a abrirem o coração à novidade que já está presente no meio do mundo. O Evangelho de Lucas enumera sucessivamente as diversas categorias de pessoas a quem Jesus se dirige, as pessoas que ele pretende acompanhar no caminho da salvação por meio da conversão e da adesão à fé. A título de exemplo, enumero alguns dos lugares mais significativos de entre os muitos narrados por São Lucas. Os publicanos e os pecadores, entre os quais se encontra a mulher pecadora e as 3 parábolas do pecador perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o texto que ouviremos daqui a pouco no Evangelho. As mulheres, num contexto cultural e religioso em que não gozavam dos mesmos direitos que os homens, Jesus envolve-as no seu ministério e salienta a abertura primeira e maior de Maria à palavra de Deus, bem como o acolhimento de Marta e de Maria. Os doentes que estão presentes em todo o percurso de Jesus e são curados dos seus males físicos e espirituais. Os pobres e os ricos, onde se inclui Zaqueu, aquele que, sendo rico, também é destinatário da salvação de Deus e acolhe o acompanhamento de Jesus no seu caminho de conversão. Os perseguidos, referidos nas bem-aventuranças e noutros lugares, também têm a certeza que Jesus os acompanha, os fortalece e os inspirará sobre o que hão de dizer no meio das perseguições a que estão sujeitos.
Os oprimidos são ainda no Evangelho de Lucas os samaritanos que não querem receber Jesus quando ali passou a caminho de Jerusalém. E é também o homem caído à beira do caminho da parábola do bom samaritano. Ou são os adultos de altas posições sociais que frequentemente impediam, como diz o Evangelho, as crianças de se aproximarem de Jesus. Se Jesus se centra no acompanhamento das pessoas, os seus discípulos hão de centrar-se também no acompanhamento das pessoas. A segunda parte da obra de São Lucas, o chamado livro dos Atos dos Apóstolos, desenvolve a ação dos apóstolos e discípulos na Igreja nascente a partir da mensagem e dos gestos de Jesus. Eles, os apóstolos e os discípulos, assumem a missão de proclamar a mesma boa nova, com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de pregação. Realizam inclusivamente os mesmos gestos e manifestam a mesma atenção às pessoas, tal como viram fazer a Jesus. Centram-se, do mesmo modo, no acompanhamento de todos aqueles que lhes saem ao caminho e que são destinatários da mesma proposta de salvação. Há uma continuidade entre o anúncio feito pelos discípulos e o anúncio feito por Jesus. Aqueles são apresentados com os mesmos traços, realizam, como disse, as mesmas ações, percorrem os mesmos lugares, sofrem as mesmas perseguições, pregam o mesmo Evangelho e dirigem-se a pessoas com as mesmas características, libertam os pobres e oprimidos, acompanham todos os que encontram e sofrem, no fim, uma morte semelhante à morte de Jesus. É que ser discípulo consiste em seguir o Mestre, quando realiza milagres, quando cura os doentes, quando perdoa os pecados, quando ensina, quando prega, quando batiza, quando envia em seu nome. Assim, os discípulos abrem as portas a toda a Igreja do futuro, que há de dar continuidade à pessoa, às palavras e aos gestos de Jesus, tornando presente a sua salvação em todos os tempos da história, até aos dias de hoje. Os cristãos são, por isso, chamados a imitar Jesus e dão continuidade à sua obra. Têm-no por modelo de vida e devem tê-lo também por modelo na própria morte. O livro dos Atos dos Apóstolos faz, por isso, questão de apresentar algumas figuras à semelhança da figura de Jesus. Concretamente, a figura de Estevão, o primeiro mártir, que no seu modo de ser é semelhante à figura de Jesus. Também ele dá testemunho cheio do Espírito Santo, realiza sinais e prodígios como mestre, cheio de sabedoria e de graça, enfrenta os seus perseguidores até à morte. Do mesmo modo, a figura de Paulo. Paulo é acusado, é conduzido às autoridades porque fala com desassombro, anunciando o Evangelho recebido e sofre a perseguição até à morte, depois de ter realizado os sinais e prodígios que testemunham com heroísmo aquilo que viu e aquilo que ouviu. Seguir Jesus significa, assim, acompanhá-lo em todos os seus passos, mas significa também, em seu nome, acompanhar todos aqueles a quem ele foi enviado e que ele quer continuar a acompanhar nas suas debilidades e pecados, na sua pobreza, precisamente por meio de todos e de cada um de nós, por meio dos seus discípulos, por meio da Igreja. Há ainda um outro texto no Evangelho segundo São Lucas, absolutamente emblemático, a que chamamos dos discípulos de Emaús, onde percebemos Jesus a acompanhar de uma forma muito especial os seus discípulos. Está em Lucas,
capítulo 24, e oferece-nos o mais completo paradigma do que significa para Jesus acompanhar os seus discípulos e do que significa para os seus discípulos acompanharem a humanidade enquanto Igreja e do que significa também deixarmos nós próprios acompanhar pela mesma Igreja ao longo dos tempos. É que nós somos chamados a acompanhar como Igreja, mas somos também chamados a deixar-nos acompanhar por Cristo e pela Igreja, com certeza, pelos seus discípulos. Durante a vida pública, Jesus já manifestara o seu modo de estar com aqueles que veio libertar e salvar da opressão do mal, mas continua a fazê-lo depois da Páscoa. As aparições do ressuscitado aos discípulos e à multidão mostram como ele está no mundo e o tom que há de ter a comunidade dos discípulos que continua presente no mundo após a ascensão ao céu. Este episódio dos discípulos de Emaús situa-se dentro da mesma perspectiva geográfica do Evangelho segundo São Lucas. Agora são 2 discípulos que saem de Jerusalém, desanimados, após os acontecimentos da paixão, da morte do Senhor, após a desagregação da comunidade. Aqueles discípulos vão a caminho de Emaús e vão a caminho, podemos dizer, na estrada da sua vida. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se a caminho com eles. Citação do texto. Numa situação dramática, para quem tinha posto nele as suas esperanças, Jesus começa simplesmente por acompanhar, por escutar, por dialogar. Entra na conversa daqueles 2 homens, sintoniza com eles. Depois, Cristo ressuscitado inicia o processo de revelação de si mesmo a partir das Escrituras que eles conhecem. A palavra revelada por meio dos profetas vai alcançando progressivamente o seu pleno significado na pessoa de Jesus, o Cristo, e os olhos começam a abrir-se para o reconhecer. Além da companhia de Jesus numa situação de desânimo e da iluminação das Escrituras, é finalmente no partir do pão que eles reencontram a fé que está posta em causa devido aos acontecimentos anteriores. Jesus manifesta-se assim como o Messias prometido pelos profetas e leva-os a compreenderem que Ele é o mesmo que os acompanhara antes de morrer. Acompanha-os também agora que está vivo, porque foi ressuscitado dos mortos, pelo poder de Deus, porque é o Senhor. Compreendemos que a Eucaristia, a fração do pão, continua a ser o lugar maior da presença de Cristo na comunidade cristã. Todos têm a possibilidade de o reconhecer na Eucaristia, iluminados pelo Espírito Santo prometido pelo Pai, pois ele caminha com a comunidade dos discípulos até ao fim dos tempos. O regresso dos discípulos a Jerusalém, onde encontram os 12 com muitas outras pessoas, marca o início de uma nova etapa das suas vidas, a etapa do anúncio do ressuscitado. Deixam de ser simplesmente acompanhados e tornam-se eles mesmos acompanhadores. De buscadores da fé, tornam-se eles mesmos auxílio para todos os que anseiam pelo encontro com a fé no Deus vivo. É a missão dos discípulos e a missão da Igreja. Por isso, a Igreja está hoje no mundo para acompanhar a humanidade em nome de Jesus Cristo. Toda a Igreja que somos, comunidade dos discípulos de Jesus, é chamada a deixar-se acompanhar por Ele. Ninguém fica de fora deste processo, como referi,
pois todos participamos da mesma pobreza referida no Evangelho. Todos somos destinatários do encontro com o ressuscitado, que nos liberta das nossas opressões interiores e exteriores. Quem não segue o Mestre na resposta à sua vocação, fica desanimado, sem fé, e entrega a si mesmo na debilidade da sua condição. Se nos recusamos a ir com Cristo, que se aproxima de nós e faz caminho conosco, não encontramos a revelação, desconhecemos o significado das Escrituras, não temos acesso à fé libertadora. Por sua vez, toda a Igreja é comunidade de discípulos que caminham para Jerusalém, disponíveis para anunciarem o que viram e ouviram, para testemunharem a fé no ressuscitado àqueles que se encontram nas mais variadas estradas da vida. Há muitos pobres em espírito que esperam pelo encontro. Esperam também que alguém os acompanhe nas suas alegrias e dores, na sua vida cotidiana, verdadeiros lugares da revelação de Deus. E mais uma vez, a Eucaristia é o ponto alto desse encontro, é o fortalecimento na fé para aqueles que humildemente esperam a libertação de Deus. É por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que a Igreja de hoje, por meio dos seus membros, tem a missão de estar presente junto de todos e de cada um, disposta a acompanhar os seus processos de adesão a Cristo de várias maneiras. Uma delas é a convivência pessoal, a partir dos encontros que a vida nos oferece. Outra é a evangelização e a catequese. É com certeza a celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos e é também a prática da caridade cristã, tanto individualmente como, sobretudo, comunitariamente. Esta missão do acompanhamento evangelizador é tarefa dos ministros ordenados, dos bispos, dos presbíteros, daqueles que receberam o dom da configuração com Cristo, mestre e pastor do seu povo. É tarefa dos diáconos, que foram escolhidos para o serviço da caridade. Cabe aos consagrados e consagradas, testemunhas privilegiadas do seguimento de Cristo, pobre, puro e obediente à vontade do Pai. Mas gostaria de acentuar que se estende igualmente como missão aos leigos, a todos os leigos, que são participantes do sacerdócio de Jesus Cristo e que estão numa relação mais próxima, mais habitual, cotidiana, com a humanidade, em tudo aquilo que ela vive, em que ela se alegra e em que ela sofre, numa relação mais habitual com a humanidade, pelo facto de se ocuparem das mesmas atividades humanas e espirituais que todos os outros. As dioceses, as paróquias, as outras instituições cristãs, de facto, não podem entender-se como lugares seguros de vivência da fé, mas têm de encontrar na saída ao encontro de todos e no acompanhamento pessoal o meio mais adequado para ajudar a fazer caminho progressivo de encontro com Cristo, na fé e de libertação humana e espiritual. Pude ler ontem e já esta manhã algumas das respostas que as nossas comunidades, os nossos grupos vieram a dar às questões principais de preparação do Sínodo dos Bispos, naquele dinamismo de escuta a que fomos convidados. E é muito interessante, não pude escrever porque já não tive tempo, que grandíssima parte daquelas reflexões e respostas se centram nesta necessidade que o mundo tem, homens e mulheres do nosso tempo, de todas as condições têm, primeiro de ser escutados nas suas alegrias, nas suas dores e depois de ser acompanhados nos diferentes processos da vida, nomeadamente no processo de encontro com a fé e crescimento na fé, encontro com o Evangelho e adesão ao Evangelho. A sinodalidade, por isso, encontra neste quadro a sua verdade,
Aceitamos que Cristo faça caminho conosco. Fazemos caminho com os outros, proclamando alegremente a salvação de Deus, com humildade, com paciência, com perseverança e, acima de tudo, com amor.